O que seria esse argumento ontológico? Eu não sei, vamos descobrir no vídeo de hoje o que significa isso. Eu estou gravando uma playlist nesse canal de forma bem básica e introdutória sobre teologia como doutrina bíblica, teologia que é o conhecimento acerca de Deus, exatamente. Não entendendo a teologia como uma área enorme de estudos, não como uma faculdade, não é isso, é como uma das doutrinas sistemáticas, assim como bibliologia, entre outras. Então, ultimamente eu tenho tratado aqui no canal sobre o que? Os argumentos da existência de Deus, segundo o livro-texto que eu estou utilizando aqui, estou apenas aprendendo, né? E aí são, pelo menos, 4 argumentos acerca da existência de Deus, que entre eles está esse do vídeo de hoje, que é o argumento ontológico, mas também existe o argumento cosmológico, ou seja, que existe uma causa produtiva na existência, algo que produziu. Depois o argumento teleológico, que se existe uma causa produtiva, é preciso existir então que essa causa seja inteligente e voluntária. Existe o argumento antropológico também, que também é conhecido como argumento moral, que foi o vídeo passado. Esse argumento é da condição moral e mental do gênero humano quanto à existência de um autor. Então é como se existisse algo interno no ser humano que simplesmente reconhece a existência de um autor. E hoje então o argumento ontológico. O que será que isso significa? Eu não faço ideia, mas vamos descobrir. Ontologia é o ramo da filosofia que investiga teoricamente os caracteres fundamentais do ser. Então, do que é fundamentado, o que é fundado do ser, será que significa isso? Onto é um termo grego que significa ser. Ah, tá. Onto. Ontológico. Será que isso aqui é um prefixo? Acho que não, né? Ontológico, teria que ver a estrutura dessa palavra. Ou talvez seja um radical. Bom, não sei. Onto. Eu acho que não é um prefixo, porque você não usa esse prefixo em outras palavras, não é recorrente, né? Talvez seja uma palavra formada por 2 radicais aqui, acredito. Tá, bom, o que eu estou falando de linguística aqui? Vamos lá. Ontos é um termo grego que significa ser, aqui no caso da raiz da palavra, né? Equivale à substância ou essência. Apresentado sobre 3 formas, esse argumento infere a existência divina a partir de ideias abstratas e fundamentais da mente humana. Então, começa a entender Deus aqui como uma ideia abstrata sobre Deus, né? Então, Samuel Clarke define assim: espaço e tempo são modos de existência e são respectivamente infinitos e eternos. Portanto, certamente é um ser infinito e eterno que subsiste em tais modos. Descartes. O que Descartes diz sobre isso? A ideia de um ser infinito e perfeito não pode ser derivada de coisas imperfeitas e finitas. Assim, deve haver um ser infinito e perfeito, o qual é a sua causa. Interessante esse raciocínio, né? Que um ser infinito e perfeito não pode derivar de coisas imperfeitas e finitas. Por fim, o último autor diz o seguinte: Anselmo, temos a ideia de um ser absolutamente perfeito, porém a existência é um atributo da perfeição. Deve existir um ser absolutamente perfeito. Esse segundo Anselmo, né? Bom, eu não sei se entendi muito bem não esse argumento ontológico. Na verdade, eu não entendi direito. É o ramo da filosofia que investiga teoricamente os caracteres fundamentais do ser. Ontos é um termo grego que significa ser, equivale a substância ou essência. Apresentado sobre 3 formas, esse argumento infere a existência divina a partir de ideias abstratas e fundamentais da mente humana. Eu acredito que o que isso significa talvez seja a maneira como se indaga ou se chega a esse questionamento, né? Então, por isso, talvez a ideia de questões abstratas. Porque nas citações que vêm logo em seguida, se questiona essa relação lógica, na verdade, do que se um ser infinito e perfeito não pode, por exemplo, um ser infinito e perfeito não pode derivar de coisas imperfeitas e finitas. Assim deve haver um ser infinito e perfeito, o qual é a sua causa. Porque a nossa existência, na verdade, é finita e é imperfeita, né? Então, segundo esse raciocínio, não pode existir algo que tenha criado isso, não pode estar aqui no meio não pode ter surgido disso, né? De coisas imperfeitas e finitas. Porque aquilo que é acima disso tem que ser um ser infinito e tem que ser um ser perfeito. Eu acho que é mais ou menos por aí, né?
Ou seja, abstrair sobre a própria existência. Peraí, eu vivo num mundo imperfeito, então o Deus tem que ser perfeito. Eu vivo num mundo finito, então quem criou isso aqui precisa ser infinito. Eu acho que parte mais ou menos disso, né? Não sei se entendi direito, mas eu acho que é por aí. Beleza? No vídeo passado, então, o argumento antropológico, eu vou deixar aqui no final. E no próximo, o que eu vou fazer no próximo? No próximo, acho que eu já vou começar a tratar, ou talvez eu faça uma revisão desses 4 pensamentos aí. Eu vou fazer o seguinte, no próximo vídeo eu quero fazer uma revisão sobre esses 4 argumentos da existência divina, cosmológico, teleológico, antropológico e ontológico, porque eu achei bem interessante, na verdade. Valeu!